Carlos Alberto Fernandes. Como vai você? Tudo bem? Eu vou muito bem, Ari. É um prazer estar aqui com você de novo, um prazer ver você. É uma oportunidade incrível a gente se encontrar. A gente se encontra em vários lugares e aqui é um lugar muito especial. Mídia que conta comigo dentro do meu coração que sempre. Bom. Tá bom. O Grupo Marca também faz parte da nossa vida aqui, né, Carlos? É verdade. Exatamente. Bom, o Carlos Alberto... Bom, lembra, o nosso grupo de RH agradece a sua participação conosco aqui, que é muito importante e muito interessante. Lembrando que o nosso grupo também tem o patrocínio da RD Serviços, que tem um projeto muito interessante lá, RD. Eles estão lançando eles têm os cartões flexíveis para as empresas, sabe? Então, o cartão flexível é aquele que o funcionário escolhe aonde ele quer gastar seu recurso, entendeu? Então, por exemplo, ao invés da empresa definir assim, olha, eu vou colocar tanto de vale-refeição, tanto não sei o quê, transporte, não, ele fala assim, olha, eu quero tanto em tal lugar, eu quero tanto em tal lugar. Aí o software depois resolve todo o problema, entendeu? É um negócio muito bom. É interessante isso. Muito inteligente, né, Ari? Hã? Não entendi. Muito inteligente isso, né? Inteligente muito inteligente essa estratégia. Quem definiu essa situação, olha, vale a pena, sabe? Porque senão, aí a pessoa vai falar assim, ó, eu não quero vale-refeição, eu vou trazer a marmita, e você joga tudo isso aqui no no supermercado, por exemplo. Aí, pô, é isso aí. Ele vai distribuir como ele quiser, entendeu? Não vem transporte, eu venho de bicicleta, eu venho de um sorvete, né? Mas eu venho trabalhar. Pronto, tá bom, tá resolvido o assunto, entendeu? É exatamente isso. Perfeito. Bom, mas nós estamos conversando com o Carlos Alberto Fernandes, que ele é CEO do Grupo Marca e do Instituto Marca de Desenvolvimento Humano. Poxa vida! Conta um pouquinho a respeito do Grupo Marca e também do Instituto Marca de Desenvolvimento Humano. Conto sim, Ari, é um prazer. Bom, o Grupo Marca é uma consultoria de inteligência de negócios e excelência organizacional. Ele já existe há praticamente 20 anos, a gente completa 19 anos esse ano aqui, e a gente trabalha com inteligência intelectual ali. Então, a gente trabalha com planejamento estratégico, com redução de variabilidade de processos, com sistemas Lean, né, manufatura enxuta, Lean Manufacturing, Lean Office, para otimizações de processos. A gente trabalha com mapeamentos de processos. Dentro do Grupo Marca, eu tenho uma divisão de recursos humanos. Dentro de recursos humanos, eu tenho recrutamento e seleção, que é o tema de hoje. A gente tem também assessoria jurídica aqui dentro. E há 4 anos atrás, eu fiz uma revisão em todos os processos, nos resultados do Grupo Marca, para a gente conseguir um resultado ainda melhor. E eu cheguei na conclusão que a gente precisava trabalhar mais com as pessoas. E aí eu fui, então, buscar conhecimentos em inteligência emocional. E aí eu trouxe para o Grupo Marca, onde eu criei o Instituto Marca de Desenvolvimento Humano, eu trouxe, então, inteligência emocional, inteligência diversa, física quântica, neurolinguística, metafísica, eneagrama, hipnose ericksoniana, hipnose transformacional. E aí, dentro de tudo isso, agora com constelação familiar sistêmica, a gente está ajudando as pessoas das empresas e também as pessoas físicas a chegarem no seu equilíbrio emocional. Então, a gente fala muito de saúde física, saúde emocional. E com isso, a gente consegue que os resultados das pessoas, os resultados das empresas, sejam ainda melhores. É isso que a gente faz. E, consequentemente, você aumenta a produtividade, né? Ah, sim, sem dúvida. Quando a pessoa está em equilíbrio, né? Então, hoje se fala muito ali de ansiedade, de depressão, de estresse, e isso são doenças, né? Isso são diagnósticos médicos, onde você tem
perdas de dias de trabalho ou redução do desempenho, e as pessoas acham que isso tem até uma palavra que se fala no dia a dia, né, que é o mimimi, fala que isso é mimimi, que isso não é doença, e na verdade é doença. E se essa pessoa for ao médico, talvez o médico, o profissional, ele pode indicar medicamentos antidepressivos, calmantes, ansiolíticos, né, que deixa a pessoa num estado que não é dele, tira da essência, né? Tira aquilo da essência. E o que a gente faz aqui no Instituto Marca de Desenvolvimento Humano é encontrar as causas e ressignificar essas causas. E isso tem funcionado muito bem, muito bem. Inclusive, nas entrevistas, o tema de hoje que a gente vai falar, que é recrutamento e seleção, a gente usa muito disso para ajudar as pessoas a se saírem bem numa entrevista de trabalho. E hoje está um desafio isso. Toda essa questão da pandemia, Ari, nós ficamos aí 2 anos, até mais, praticamente parado. Depois nós tivemos essa questão política que a gente está passando, né? Essas indecisões, essas manifestações, tudo isso, deixou muitas pessoas num estado bastante preocupante. Os funcionários, inclusive, gestores, CEOs de empresa, não sabendo o que vão fazer. Não sabem o que vão fazer. Então, a gente tem ajudado muitas pessoas nesse sentido também, ali. Me diga uma coisa, essa saúde emocional está também ligada à saúde mental, ou a saúde mental é outro ramo, é outra conversa, é outro papo? Está ligado na saúde mental. A saúde emocional é na saúde mental. Sei. Então, é só um outro nome. Eu uso esse nome também, né? O desequilíbrio emocional, onde a gente traz, né, o entendimento da pessoa, aquilo que ela está passando, que pode afetar a saúde física. Então, as preocupações do dia a dia, ou as preocupações de passado, a pessoa pensando muito lá no passado, que viveu bem, que teve uma empresa numa situação muito boa, ou o profissional que tinha um salário muito bom, um emprego muito bom, e hoje está desempregado, ele começa a viver lá do passado. E hoje, ali, não hoje, né, a gente sabe que nós vivemos 97% do tempo no nosso subconsciente. É isso aí, 97% do tempo no nosso subconsciente. No presente, são somente 3%. Então, significa que hoje a gente está dormindo, ou pensando no futuro, ou pensando no passado. Pensando no presente, são só 3%. Então, o subconsciente, ele age sobre o consciente e a pessoa começa a sintomatizar e transformar aquilo em doenças. Então, você pega alguém depressivo, ele pode surgir para ele um problema cardíaco, pode surgir um problema respiratório, um problema de diabetes, por exemplo, né, de pâncreas, por causa da saúde mental, da saúde emocional. E isso que a gente trabalha aqui, para entender o que se faz. Isso que eu digo aqui no Instituto Marca de Desenvolvimento Humano. Agora, esse trabalho que é feito, você faz em grupo ou uma pessoa, uma por vez? É assim, a gente tem as duas versões, individual e em grupo. Em grupo a gente chama mentoria, Tá. né? E a mentoria, a gente tem todo um entendimento daquilo que está acontecendo, do grupo inteiro, por que o grupo não avança, aí se entende indivíduo por indivíduo. Aí a gente leva para o particular. Tá. Porque, assim, a pessoa não precisa se expor para o grupo. Não precisa se expor para o grupo. Então, a gente evita isso. A não ser que a pessoa queira. Ela fala assim, eu quero falar para o grupo que está acontecendo. Então, ela fica à vontade. Agora, a gente não promove isso propositalmente. É só se a pessoa quiser. E aí a gente atende presencial aqui, os individuais presenciais aqui, ou online também. Então, a gente atende pessoas do mundo inteiro. Eu tenho pessoas do Brasil,
né? De São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, eu tenho Rio Grande do Sul, eu tenho Estados Unidos, ali na Flórida, eu tenho em Lisboa, e eu tenho uma nova agora em Cabo Verde, na África, que a gente atende também. Os fusos horários ficam meio confusos assim, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é a gente, as pessoas se entenderem, as pessoas se verdadeiramente se conhecerem, entender por que esse ambiente afeta as emoções e afeta os sentimentos. A gente tem tido muito sucesso. Eu gostei do que você disse aí. Você pode conversar com todos, com um grupo de pessoas, e aí você vai tirando os assuntos pontuais de cada um deles, né? Os assuntos de cada um deles. Então, essa conversa preliminar, é algo que não irá constranger todas as pessoas, porque estão conversando toda uma situação toda. Você tem alguns métodos para evitar esse tipo de coisa. É isso? Sem dúvida, sem dúvida. São perguntas de... A gente usa muito a ferramenta de coaching, né, que a gente também tem no Instituto, e onde a gente faz perguntas para direcionar a necessidade de cada um, para as pessoas entenderem o que ela precisa, e não o que ela quer. É diferente de o que ela quer para aquilo que ela precisa. Tá. Porque aquilo que você vai colocá-la numa posição de que o que ela precisa é melhorar o seu desempenho profissional. Basicamente seria isso. Isso. Se for nesse caso. Se for num caso de uma mentoria, pode ser que seja isso. Imagina se a gente tem um grupo de mentoria que todo grupo ele tem uma questão de procrastinação. As pessoas estão fazendo alguma coisa e, de repente, param, não avançam. E o grupo inteiro faz isso. E aí a gente começa a entender o grupo, depois o indivíduo. Porque essa questão de procrastinação não necessariamente tem a mesma causa para cada um. Tá. Sim. E aí a gente traz para o individual. A procrastinação, essa maneira da pessoa ficar adiando as coisas, né? Pode adiar o problema também, né? Isso mesmo. Isso acontece muito. Ela tem medo de avançar. Tem medo de avançar nas coisas e dizer, olha, eu não vou. Porque, muito provavelmente, em algum lugar do passado, ela passou por alguma situação que criou isso nela. Essa questão dessa transformação da maneira dela pensar, dessa maneira dela agir. Isso ficou no subconsciente. Ficou no subconsciente. E, geralmente, eu vou dizer que quase que na totalidade da coisa, de todos os pacientes que eu tenho, e de toda a literatura que eu tenho estudado, a gente percebe que todo, sem exceção, adulto problemático tem dentro dele uma criança ferida. Uma criança que veio lá da infância. Talvez da primeira infância, talvez da segunda infância. Primeira infância é do 0 aos 7 anos e meio. Segunda infância, 7 anos e meio até os 14. Então, algo que aconteceu ali com o pai, com a mãe, que teve isso. Talvez uma perda, talvez um abandono, talvez um excesso de cuidado. Excesso de zelo. Eu tenho um exemplo para te dar. Por exemplo, assim, tem um paciente com muito obeso, né, gordura mórbida. E a gente usando essas ferramentas de tudo isso, de hipnose, de regressão, a gente conseguiu descobrir o que acontece isso com ele. Comia tanto. Por que ele comeu tanto? Por que ele comia tanto? E, na verdade, Ari, ele comia muito chocolate. Muito chocolate. Que era uma fuga dele, talvez. Era uma fuga dele. Agora, sabe o que aconteceu? Foi assim. Essa pessoa, quando era criança, foi ao supermercado com a mãe. A mãe não deixou comprar. A mãe fez as compras, né? E comprou chocolate. Na hora de sair do supermercado, a mãe encontrou uma amiga que estava com o filho.
E o filho era um menino muito bagunceiro. Muito bagunceiro. Isso faz muitos anos, tá? Essa paciente, ela tem, já tem uma certa idade. E aí, Ari, esse menino, o que ele fez? Ele empurrou essa pessoa. Essa pessoa caiu numa valeta. O jogo, ele começou a chorar. Chorar muito, compulsivamente. Não por ter se machucado, mas por vergonha. A mãe falou assim, isso. A mãe abriu a sacolinha do supermercado e falou assim, olha, come esse chocolate para você se acalmar. Putz. Aí o que aconteceu? Criou o que a gente chama de gatilho, no subconsciente dela, onde ela, toda vez que ela ficava triste, o que ela fazia? Comia chocolate. Comia chocolate. Comia chocolate. Aí a gente ressignificou isso. Isso era uma muleta para ela, né? Isso. É uma muleta. Isso é uma muleta. Exatamente, isso aí. Agora, você tem, sem citar nomes, sem nada, assim, claro, é evidente que isso, esse sigilo é seu, né? Mas, assim, alguns cases de sucesso que você realmente resgatou a pessoa, que você foi lá e levou em frente? Esse foi um. Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com alguns problemas físicos de pulmão, pessoas com problemas de sono, síndrome de pânico, bastante depressão, câncer, pessoas que estão revertendo o câncer. Assim, dessa forma, existe tudo. Dentro da metafísica, né, a gente sabe que todas as doenças, elas se formam no subconsciente, no emocional. E vem de tudo aí as ligações de pai e mãe e dos ancestrais. Entendi. Né? Pra você ter uma ideia, Ari, para você, o Ari, o homem que eu conheço, né? Para se formar esse Ari que eu conheço, você sabe, em 400 anos, 40 gerações, sabe quantas pessoas, quantas combinações de DNA de pessoas estão aí em você? Não faço ideia, não faço ideia. 10.084. São 10.084 pessoas para formar esse Ari. Verdade, Então, atrás desses ancestrais, muitas coisas puderam ter acontecido. Sim. Muitas coisas puderam ter acontecido. E que formaram você, formaram o teu DNA e, consequentemente, o teu subconsciente, que está tudo aí. Tá? Puxa vida, que maravilha. É muito bom. É muito legal, né? Obrigado por essa aula. A aula foi magnífica. Deu para a gente conseguir, deu para a gente entender todo o processo, né? Oh, mas você falou que tem aí alguma coisa de RH na sua empresa? O que é isso? isso da Roger? A gente tem ali no Grupo Marca, né, todas essas divisões. Uma delas é recursos humanos, onde a gente faz o PPO de recursos humanos. A gente terceiriza, as empresas terceirizam os recursos humanos para a gente. E a gente tem bastante sucesso com isso, né? A gente tem algumas empresas que a gente já faz isso. E aí, para essas empresas, eu fazia recrutamento de seleção. E eu criei um método para fazer isso. Aí, no ano passado, eu falei, poxa, se está dando tão bem para os clientes, por que eu não solto isso para o mercado? Eu comecei a soltar isso para o mercado, o recrutamento de seleção. Sim. E é um método que funciona muito bem. Eu criei uma planilha que converte todos os atributos em variáveis. Significa que, por exemplo, eu falo para você assim, Ari, uma fruta, vamos na feira, eu e você, e a gente vai comprar tomates, ok? A forma de você comprar tomate, a gente tem 3 chances. O bom, o médio e o podre. Ok? 3 formas. Eu e você. Agora, para você, o que é bom pode ser diferente do que eu acho que seja bom para mim. Então, e o que é médio pode ser diferente. E o que é podre pode ser diferente.
Então, vamos supor o seguinte, que você quer tomate para fazer saladas. Saladas. Então, tem que ser aquele tomate mais firme. E eu quero tomate para fazer molho. Então, eu quero tomate mais maduro. Então, para mim, o bom é O maduro, é o maduro. o maduro, né? O bem mole. É o bem mole. Então, para a gente converter isso, o bom e o ruim, eu fiz uma planilha onde a gente consegue avaliar tudo isso e transferir tudo isso, converter tudo isso, o que é bom, o que é ruim, para números, através de notas. Tá. Bom, todo esse processo, ele começa na primeira etapa, que é a criação da vaga, da descrição da vaga. Tá. Então, é gerada a descrição da vaga, ou o cliente tem a descrição da vaga, ou eu faço a descrição da vaga com as atividades, os requisitos, os benefícios, os horários, enfim, todas as informações daquela vaga. Aí eu reviso com o gestor da empresa, né, com o gerente, com o diretor, com o pessoal de RH, enfim, com o requisitante. Ele aprova, aí eu divulgo. Aí eu divulgo em sites corporativos de captação de currículos ou em grupos de RH de WhatsApp ou de Facebook, na internet, né? Aí a gente começa, aí vem a segunda etapa. Então, a terceira etapa. Então, a primeira etapa é a vaga, depois a aprovação, a divulgação. Aí vem a captação dos currículos. Então, a gente começa a captar os currículos. E eu tenho um critério, né, que é assim, a gente começa fazendo o que a gente chama de análise de aderência. Para a gente entender, Ari, se aquele currículo está aderente com a nossa vaga. A gente compara. E ele tem que estar, no mínimo, 80% aderente. 80% aderente. Então, aí a gente recebe ali, sei lá, 300, 400 currículos e a gente seleciona. Selecionamos aí 20 currículos, por exemplo. Desses 20 currículos, a gente vai fazer uma entrevista por aderência. Essa entrevista por aderência, claro, a gente vai convidar os candidatos, dizer qual que é a vaga, né? A gente divulga qual que é a vaga, a gente não fala nessa hora qual é a empresa, não fala os benefícios, não fala nada. A gente fala onde fica a empresa, por causa de uma questão de distância, de locomoção. São Paulo, você sabe como é que é, né? A gente faz esse recrutamento e seleção para o país inteiro. Agora, São Paulo é uma questão bem peculiar por causa do trânsito. Sei. Então, a gente abre qual é a localidade da empresa. Bom, e aí a gente faz a entrevista por aderência, para a gente saber se aquilo que está escrito no currículo é verdade. Se é verdade. E aí ele tem que ter aderência. Tem que ter aderência. E eu vou te dizer, Ari, a gente já recebeu cada coisa que, olha, até Deus duvida. Verdade, as pessoas mentem no currículo. Não acredito. As pessoas mentem no currículo. Então, na entrevista por aderência, a gente pega. E existem mentiras ali, Ari, dos dois lados, né? Que não deixa de ser mentira. A primeira delas é colocar coisas a mais. Principalmente conhecimentos a mais. Cursos, não sei o quê, cursos e tudo mais. Idiomas, então, nossa. Está escrito lá, eu sei inglês. Eu sou fluente em inglês. Esse daí, esse você pega na hora. Você já começa a entrevista em inglês. Aí a pessoa, então, eu estou meio ferrujado, aquela coisa toda. E vai pegando. E aí vai. Aí tem questões de Excel, por exemplo. Fala, eu sou avançado em Excel. Aí você faz uma pergunta do avançado, então, eu não sou muito bem avançado. Aí você faz uma outra, e nem intermediário eu sou. E aí você começa a posicionar, entender isso. Você vai afunilando isso. Você vai afunilando, né? E em alguns casos a gente ajusta, em outros casos a gente elimina o candidato.
Porque se ele mentiu ali, ele pode mentir depois. Agora, tem outros lados. Por exemplo, você vai contratar alguém para ser professor de uma universidade. E existem alguns requisitos de mercado, da característica da legislação, que é, para uma universidade, você precisa ter um certo número de doutores e um certo número de mestres. São mais mestres do que doutores. E um doutor ganha o dobro de um professor. Ok? Só que são os primeiros a serem demitidos. Então, a escola monta a equipe, quando está tudo funcionando, o que ela faz? Ela tira os doutores. Porque já está o curso lá. Porque quem vai dar aula são os mestres, e não os doutores. Não os doutores. Então, o que a gente percebe? Está percebendo hoje? Tem muitos doutores no mercado, né? Muitos doutores no mercado, e eles têm medo de perder emprego. O que eles estão fazendo? Eles inibem o título de doutor. Que é uma forma de mentir, né? Mas qual é a vantagem que teria disso aí? Só para ser contratado, é isso? Para ser contratado e não ser demitido. Ah, É não ser demitido. sei. É? Bom, desse exemplo, dos exemplos que você deu aí sobre que você me tira, não sei o quê, né? O que deu certo? O que dá certo? Então, o que dá certo, né? Então, a gente faz essa análise de aderência. Dessa análise de aderência, a gente começa a pegar as experiências, entender o que a pessoa faz, e aí a gente seleciona, desses 20, por exemplo, uns 10. 10 pessoas. Então, veio de 300, a gente reduziu para 20, do 20 reduziu para 10. Aí termina essa análise por aderência. Então, análise de aderência, entrevista por aderência. Aí a gente vai na entrevistas por competências. Então, o que a gente vai fazer? É ter certeza de que aquilo que ele escreveu, ele sabe fazer. Então, na aderência, aquilo que ele escreveu é verdade, depois, aquela verdade que ele escreveu, se ele sabe realmente fazer. Então, a gente testa tudo isso. Essa é a análise de competência. Fizemos análise de competência, aí a gente faz o que a gente chama de shortlist, onde a gente pega de 3 a 5 candidatos. De 3 a 5. Para as entrevistas presenciais com o gestor. Em alguns casos, Ari, por exemplo, casos de liderança, então, um cargo de chefia, um cargo de coordenação, um cargo de gerência, um cargo de diretor, a gente precisa fazer um teste de perfil comportamental. Então, a gente usa testes como o DISC, como o MBTI, como o Enneagrama, né, que é uma das especialidades do Instituto Marca de Desenvolvimento Humano, e a gente faz esse teste para entender se essa pessoa realmente pode assumir aquela posição. Fizemos isso, vai para a entrevista por competência. Nessa hora, Ari, na entrevista por competência, com o gestor, aqueles 3 ou 5 colocados, eles já não estão numa hierarquia, eles são todos iguais. Todos eles iguais. Né? Porque aquilo foi a minha avaliação. Então, eu não posso interferir com a avaliação do meu cliente. Certo. Eu estou sempre junto, eu estou presente nas entrevistas por competência, porque se o cliente, às vezes, esquece de fazer uma pergunta importante, eu alerto o cliente, falo só, você precisa perguntar isso, e aí ele pergunta. Saiu disso, é escolhido o aprovado. Escolheu o aprovado, a gente faz uma carta de oferta de emprego, a pessoa escolhe, né, ou não, ela ou declina ou aceita a proposta, e aí a gente entra todo no processo de recursos humanos e departamento pessoal. Então, exame médico, vem os documentos do exame médico,
até o dia da integração. Na integração, a gente está presente também e a pessoa começa no processo de integração lá, na empresa. No Grupo Marca, nesse processo que a gente tem, nós damos garantia. A gente dá uma garantia de contratação. Então, assim, contratou, começou a trabalhar, aí passou um mês da experiência, né? Um mês de experiência. Aí o gestor fala assim para mim, eu não gostei dessa pessoa. Ele não está se encaixando com a cultura da empresa. A gente contrata outro, sem custo. Sem custo. Bom, mas assim, se ele não está alinhado à cultura da empresa, será que não faltou a empresa trazer essa pessoa e explicar as suas competências, o que ele tem que fazer, qual é o negócio dele e tal? Ou isso já foi feito lá atrás, na contratação? Ele é feito, assim, é mostrado na contratação, na entrevista por competência, ele vai saber o que ele vai fazer. Tá, entendi. Saber o que ele vai fazer. E a gente contrata as pessoas que têm aquele chegando ali nos seus 80%, 85%. Por quê? Se a gente pegar uma pessoa que saiba fazer aquilo 100%, né, 100%, essa pessoa fica sem motivação para o crescimento. Ela fala assim, eu sei tudo. O que eu estou falando de cultura não é do conhecimento que ele vai fazer. Ele não aceita aquela empresa. Então, aquela empresa, por exemplo, eu vou exagerar, o chefe, todo mundo é palmeirense. Todo mundo é palmeirense. E o contratado é corintiano. O cara detesta o Palmeiras. E aí saem os conflitos. E isso, num processo de entrevista, a gente até teve. Eu pergunto no time de futebol, da preferência política, né? Eu pergunto se fuma, se não fuma. E isso é uma linha muito tênue, Ari. Sim. Uma linha muito tênue, porque pode parecer discriminação. Sim. Pode parecer discriminação. Então, agora, tem alguns clientes que falam, eu não quero ninguém que fume. Não pode fumar aqui. Então, a gente consegue, dentro desse processo, saber... Passar uma brecha e coloca lá, né? E pontua lá. Hoje, pouca gente fuma, viu? Pouca gente fuma. Mas isso já faz parte, quando ele coloca no currículo, ele coloca lá, não fumante, já faz isso, já faz parte disso. Vai mais não. Não? Ah, é? Não faz mais não. Não faz mais não. Agora, o que eu tenho experimentado aí, esse processo é bem legal, né? Funciona muito bem. Perfeito. Funciona muito bem. Agora, o que a gente tem experimentado nos últimos processos, principalmente os que começaram em novembro, dezembro e janeiro, as pessoas, sim, não querem trabalhar aí. Não querem trabalhar. Então, assim, eu falei, a gente estava trabalhando num processo que fechou hoje. A gente teve que fazer 8 etapas de recebimento de currículos, porque a gente trazia as pessoas, primeiro fazia o convite, ela falava assim, eu não quero trabalhar. Aí você falava com ela, ela falava assim, não, eu não estou trabalhando, eu estou recebendo aqui o meu seguro-desemprego e eu quero ficar. Algumas delas chegam ao ponto de falar assim para mim, eu quero sim, eu estou precisando. Aí você marca tudo, a pessoa desaparece, some. Teve, nesse caso, desse mesmo processo, o candidato, eram 3 candidatos, os candidatos top, os 3, top. Assim, muito bons 3. E, por uma questão de um plano de carreira que hoje eu descrevi para essa posição, o gestor, o presidente da empresa falou assim, Carlos, eu quero essa pessoa, por causa disso. Isso fazia muito sentido, porque daqui a 6 meses ali, essa pessoa ia estar assumindo um cargo de gestão, e a pessoa sabia, porque a gente contou para ele, olha, você é o cara aprovado por causa disso. Aí, quando eu fiz a carta de oferta de emprego, o cara sumiu. Aí, e para achar o cara, o gestor falou assim para mim, Carlos, eu não acho o cara. Não acho o cara.
O currículo dele tinha só o celular e tinha o endereço. Ligava o celular, tocava, ele não atendia. Olha o que eu fiz. Eu peguei o endereço dele, coloquei no Google, fui descendo a rua dele, encontrei a casa. A hora que eu encontrei a casa, eu fiquei procurando algum comércio. Eu encontrei uma contabilidade que ficava na frente da casa dele. Essa contabilidade tinha uma placa na lateral da parede com um número de telefone. Eu liguei para lá, o número, falei com o dono da empresa, da contabilidade. Aí ele falou assim para mim, eu sei que casa que é, eu fui criado nessa casa e eu conheço todo mundo lá. Só que eu mudei a minha contabilidade. A minha contabilidade está em outro bairro. Só que eu continuo morando nessa rua. Eu falei, tudo bem. Ele falou assim, olha, e tem uma amiga minha que mora lá e ela casou com um cara há pouco tempo. Eu falei, esse é o cara. Olha, esse é o cara que casou. A situação dela é assim, ela tem um filho assim, 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 tem uma filha assim, assim. Ele falou, é esse mesmo. Eu falei, é esse cara que eu quero mudar a vida. O cara estava trabalhando de Uber. E ele ganhou um salário super legal. Esse rapaz, dono da contabilidade, falou assim para mim, Carlos, deixa comigo, nós vamos ajudar ele. Ele saiu da contabilidade dele à noite, fechou lá a contabilidade, foi para casa, passou na casa desse rapaz, deixou o recado, falou assim, olha, o Carlos precisa falar com você, que você passou no processo seletivo. E você vai começar a trabalhar. Liga para ele. Ari. Não ligou. Não ligou. Não ligou. Verdade. Pois é. Então é isso que está acontecendo. Isso está acontecendo muito, muito. É uma pena. Nós temos um caso assim, estava eu e o Rodrigo lá numa empresa, numa indústria, e nós estávamos comentando sobre esse, que todo mundo, isso foi no ano passado, acho que antes de outubro, antes de setembro do ano passado. E estava se falando assim, para a gente ver aí os índices de desempregados, de desemprego, não sei o que, e a gente não, é isso aí. Aí a menina do RH da empresa comentou assim, ó, nós estávamos procurando aqui de uma pessoa nessa qualificação. Viu, acertou o currículo da pessoa e esse currículo estava ótimo. O cara sabia fazer, sabia trabalhar, sabia o desempenho do que ele ia fazer, sabia disso tudo. Aí tentou achar o cara, não achou ele. Aí o que aconteceu? Ela ligou na casa dele, que tinha o telefone lá da casa dele. Falou com a mulher dele. A mulher dele também, aí falou, pode falar, pode deixar que amanhã, às tantas horas, ele está aí, vai conversar com você. Explicou para ele o que era, tudo você possa imaginar que você faz isso, você tem que dar todas essas considerações. O rapaz foi lá. Ela, puxa vida, olha, assim, Aí o cara falou assim, a pessoa falou assim para fulano, é o seguinte, eu não quero trabalhar. Eu só vim aqui conversar com você porque você ligou em casa e minha mulher falou que eu deveria vir aqui para conversar com você. Mas eu não quero trabalhar. Eu ganho não sei o quê, minha mulher também ganha não sei o quê, a gente fica em casa o dia todo. E aí eu faço alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha aqui, outra coisinha ali, para mim está ótimo. Para mim não interessa trabalhar. Eu não quero carteira assinada, não quero nada disso. Não me interessa. Virou as costas e foi embora. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, E isso está acontecendo muito. Está acontecendo muito. É. E eu fico muito preocupado. Eu até mudei algumas abordagens, né, para evitar isso. Eu tive um caso que foi interessante. Eu precisava de um técnico instalador de câmeras de circuito fechado de TV, de alarmes e cercas elétricas. Era um menino, um rapaz técnico, entre 18 e 30 anos. Ok? E aí, esse também. Tinha um menino com um currículo muito bom, 19 anos de idade, e currículo muito bom para 19 anos de idade, né? Sabia fazer todas as coisinhas. Aí ele chegou para mim e falou, eu tenho que carregar a mala de ferramenta? Eu falei, filho, tem. Você vai instalar, você tem que ter furadeira, você vai instalar uma câmera, tem que ter chave de fenda. Ele falou assim, então eu não quero carregar a mala de ferramenta. Aí eu até brinquei com ele ali, eu falei assim, filho, seguinte,
vamos fazer assim, eu contrato você e contrato mais um para carregar a maleta para você. Ele falou, então tá bom. Você imagina isso ali? Que baita mordomia, né, pô? Isso é mordomia demais, né, pô? Tá louco. Isso. Não foi, né? Também não foi contratado. Lógico, Então, tá certo. entendo, né? O recrutamento e seleção, existe muita gente no mercado, muita gente mesmo, muita gente boa no mercado. Tem gente que está com o salário desatualizado, de verdade, com o salário, às vezes, alto demais, às vezes, baixo demais para aquela posição. E quando está baixo demais, a gente até dá uma boa notícia, a pessoa fica feliz. Agora, quando está alto demais, a pessoa acha que vai conseguir um emprego daquele jeito. Por exemplo, tem uma vaga de faturista. Faturista ganha entre 1.760 e 2.200. Eu peguei currículos de faturista com 4.800. Assim, não dá. Não dá. Vai baixar o salário dele, não vai diminuir o salário dele. Ele não quer baixar o salário. E Mas aí tem um risco, né? Se ele aceita baixar o salário. Não arruma emprego. Não arruma emprego. Ele arruma emprego. Arruma emprego. Simples assim. Simples assim. É isso Tá que bom. acontece. Então, nesse recrutamento de seleção, a gente já falou muito aí, eu ia perguntar para você o grau de assertividade disso, né? Mas aí essa assertividade está intrinsecamente ligada à vontade da pessoa trabalhar, ou não? Dentro do nosso processo, a nossa assertividade está em torno de 95%. Opa, isso é um índice 95%, ótimo. né? Ótimo. Isso. E aí, assim, pode acontecer, já aconteceu de todos esses processos que nós fizemos até hoje, 2 deles as pessoas declinarem, né? Depois que está contratado, declina. A gente teve um caso que a pessoa falou assim, olha, eu não gostei da empresa, tem essa também, viu? A pessoa pode falar, eu não gostei da empresa, às vezes não gostou do jeito do gestor. O cara, no dia da entrevista ele era uma coisa, e no dia a dia é outra. Né? É outra. Aí o cara falou assim, olha, eu não gostei disso, eu não gostei dessa atitude, eu quero ir embora. Isso aconteceu uma vez, aconteceram 2 vezes do gestor, ele começou a trabalhar e o gestor falou assim, ele não serve, né? Pode acontecer porque a gente tem, na verdade, se você contar o tempo que a gente investe com cada candidato, são mais ou menos 3 horas. 3 horas o tempo médio. Então, tem alguns que são mais, alguns menos. A maioria são 3 horas que a gente fica junto. Então, em 3 horas, para a gente conhecer alguém que a gente queira, que fique, que perdure na empresa, é desafiador isso. E a gente está com a assertividade grande, com 95% de assertividade. Agora, dentro desse processo, as pessoas que não querem trabalhar, está chegando ali em 60%, mais ou menos. Nossa, mais da metade. 60%, mais da metade, não querem trabalhar. Verdade. Não querem trabalhar. Que coisa. Aí a gente tem que ler um monte de currículos, né? A gente lê, seleciona, aí a pessoa fala, não quero, aí você continua lendo. E vai. Então, isso acontece dentro do processo. Aí fora, a hora que a gente entrega, aí está com uma assertividade de 95%, e aí com os erros aí de 2%, nem 2%, menos que 2%. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Isso é algo assim que você pode falar para o gestor, você pode falar para a empresa, olha, nós efetivamente acertamos 98% de todas as vagas, a gente acerta. Isso você pode contar com a gente, né? Agora, seria muito assim se o gestor falasse para você assim, mas eu espero que não esteja nesses 2% aí, né? Pode acontecer, é estatística, né? É estatística, pode acontecer. Pode acontecer. Estatística é isso, né? Claro. Tá bom. Estatística é isso.
Carlos, tivemos uma conversa muito bacana com você, Carlos Alberto Fernandes. Ele é CEO do Grupo Marca e do Instituto Marca de Desenvolvimento Humano. Quem quiser conversar com você, acha você aonde, Carlos Alberto? Você pode me achar no meu celular, no 99631-9300, onde você me encontra sempre, né, que eu estou aqui. Você pode me encontrar nas redes sociais, o site do Grupo Marca é www.grupomarcadp.com.br, www.grupomarcadp, dp.com.br. No Instagram, vocês me acham como @Carlos Fernandes Head Trainer, HEADTRAINER. E também no @Instituto MDH, onde vocês me encontram. Me encontram lá. Eu sou colunista também do... Pode falar de outro? Claro, gosto. Eu sou colunista do jornal Informa São Paulo, então é @InformaSP no Instagram. Eu tenho lá 2 colunas que eu escrevo e falo elas ao vivo. Uma eu falo de saúde e bem-estar, que é o que está ligado com inteligência emocional e tudo mais. E eu tenho uma outra que eu estreio na segunda-feira, que é o chamado Cantinho da Reflexão, onde a gente fala de essa questão de espiritualidade e tudo mais. Eu escrevo também para uma revista em Cabo Verde, na África. A revista chama-se Vice-Versa. Então, quem quiser acessar é viceversa.cv, CV de Cabo Verde. Então, tem uma coluna minha lá, que a gente fala de tudo isso. Bom, isso quer dizer que sobra tempo para quê, por exemplo, Carlos? Sobra tempo para você, Ari. De verdade. De verdade, Ari. Para você sobra tempo. Para você, para minha filha, para minha esposa. Minha esposa trabalha aqui comigo também. Né? A gente tem outra empresa que você conhece ela. Conheço. Então, assim, sobra. Para os amigos sobram e a gente faz acontecer. A gente faz lá. Tá bom, muito... Carlos. Ok, Carlos. Muito obrigado pela conversa. Esperamos que o nosso RH realmente tenha se entendido bem aqui as suas explicações e realmente procure você para que você possa desenvolver alguma coisa junto com esse público, com esse nosso RH que é tão importante para a gente, né? Sem dúvida, isso é muito importante. E se a gente conseguir trabalhar com essas pessoas... Eu escrevi um artigo, um artigo e uma palestra especial para as empresas, para recursos humanos, que eu chamei de saúde mental nas empresas, saúde mental dos gestores. E assim, é algo fantástico. Eu comecei ela no ano passado para algumas empresas e assim, está sendo um sucesso bem grande. E é algo bem dedicado para cada empresa, que a gente entende aquilo. E hoje está um desafio, né? Está um desafio. Veio do home office, veio de uma série de coisas lá. Então, precisar, é só falar com a gente, que a gente está para ajudar e criar esse mundo melhor. Sabemos disso, Carlos Alberto Fernandes. Um abraço para você, boa sorte, um abraço para toda a sua família. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado de você despender um tempo para a gente para discutir e falarmos um pouco mais sobre RH, que é o nosso mundo, revisitando o universo humano da empresa, entendeu? Esse é o nosso foco. Muito bom, parabéns pelo trabalho que você tem feito. Obrigado. Você, os meninos, e é sempre um prazer estar com você. E trabalhar com gente é aquilo que é importante. Essa é a missão e esse é o nosso propósito de vida no Grupo Marca e no Instituto Marca de Desenvolvimento Humano. Trabalhar com gente. É importante. Ok, Carlos Alberto Fernandes, um abraço para você, boa sorte para você, muito obrigado. Até a próxima, hein? Tchau, Gratidão, Arinho. Grande beijo para você. Eu também, querido. Tchau, abraço. Tchau, abraço.